Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Agradecer imensamente a você que mais um domingo está aqui, juntos fazendo esta egrégora de orações, de vibrações, de alegria. Momento de Evangelho é momento de conexão com Deus, com nosso Pai, momento de conexão com Jesus e com a espiritualidade superior e amiga. Coloque um pouquinho de água para fluidificar para você, os membros da família. Se você estiver adoecido fisicamente, coloque um pouco mais para ir tomando ao longo da semana. Faça também o seu Evangelho em casa, junto com os membros da família. É momento de discussão, de conversa, de alimento da alma, de engrandecer o nosso espírito. E mais uma vez, nós estamos aqui. Pedir a vocês que ajudem o canal. O canal é voluntário, peço a vocês que curta, que comenta, deixa o nome, a cidade, o estado. Compartilha em grupos espíritas ou nos status aí das internet, das redes sociais. A gente agradece muito. Quero pedir desculpas de antemão pela minha voz. Hoje eu estou um pouco resfriado, mas vamos seguir. E agradeço aí o carinho do último Evangelho. Muitas pessoas mandaram também o abraço, muito obrigado. No último Evangelho também eu cometi um erro, troquei a fala do Emmanuel ali, quanto ele foi numa encarnação Públio, mas eu corrigi, deixei lá também nos comentários. Peço desculpas aí a vocês. Vamos juntos então para a nossa prece inicial, pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho. Deus, Pai amado de infinita bondade, neste momento estamos aqui, finalizando este domingo, iniciando a noite de domingo, iniciando uma nova semana. Pedimos que esteja conosco neste momento de vibrações, de troca fluídica com o plano espiritual. Pedimos, Deus, que nos envie os bons espíritos, que eles possam nos enviar os bons conselhos, o alerta, também o acalento para a nossa alma, o alimento espiritual, Pai. Envolva-nos na luz, a mim que estou aqui falando, que esta conversa possa ser útil para todos nós, que ela possa chegar e atingir as pessoas necessárias, prontas para ouvir este momento de Evangelho. Envolva-nos, Deus, na luz perene da paz, todo o planeta Terra. E nós agradecemos. Vamos juntos? Que assim seja, graças a Deus. Estamos na proposta do Evangelho aqui no meio do ano, no mês de julho, e também repensando a nossa proposta conosco mesmo, a proposta da reforma íntima. Já falávamos alguns evangelhos sobre a nossa responsabilidade. Se somos espíritas, entendemos que estamos aqui numa etapa evolutiva e que ela nos angariará frutos para as futuras reencarnações, ou pode também trazer os devidos débitos. Nós já temos consciência do que nós somos. Somos então espíritos que estamos aqui temporariamente animando um corpo físico. Falávamos então da proposta da vida, de ter um ideal através do seu núcleo religioso ou filosófico, o núcleo ao qual você está vinculado, não necessariamente o espírita, porque todas as religiões vão ensinar uma moral, uma ética, um modo de vida ou de vivência. Nós temos também depois o sentido de vida. É claro que o sentido ele vai estar interligado ou não, mas na grande maioria das vezes há uma proposta religiosa. Então, se o seu grande sentido da vida é o seu trabalho, por exemplo, obviamente que contornado a isso vai estar também o seu processo ético, filosófico e também moral. De todas as formas, ele englobará aquilo que é o seu sentido de vida. É importante ter um sentido de vida para balizar a nossa saúde mental em todos os sentidos. Nós falávamos também sobre ter um espírito de missão. O espírito de missão ele vai englobar, obviamente,
todas essas questões, mas entender o propósito claro de você estar na vida. O espírito de missão, então, é entender que você é importante diante de Deus e diante da espiritualidade superior. Deus nos ama e nos dá as mesmas oportunidades. Através da fileira das reencarnações, nós vamos passando por etapas, por vivências diferentes, e somos sim missionários naquilo a qual nos propomos. Se nós modificarmos uma vida e que essa vida seja a nossa, já é de grande valia. Se ainda nós pegarmos essa mudança e ajudarmos as pessoas ao redor, mesmo que seja pouco a pouco, alguém da família, um vizinho, mesmo que seja assim muito pouco, somos sim espíritos missionários. Falávamos então também da maior missão nossa, que é a vivência da prática da espiritualidade no dia a dia, no cotidiano, que é o nosso grande tema. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre vida interior. O que coroa isso tudo é a nossa vida interior. E como assim, né? Nós temos então uma vida interior e temos uma vida exterior perfeitamente. A nossa vida exterior é aquela que nós interagimos com as pessoas, com a nossa casa, com a nossa vida externa e física, com os nossos familiares, cônjuges, filhos, colegas, enfim. Essa vivência prática, enquanto nós estamos aqui no externo, chama vida exterior. E nós temos uma vida interior, aquela a qual nós vinculamos uma vida dos nossos pensamentos. A vida interior na qual nós somos verdadeiramente reais ali. Não escondemos de nós os nossos próprios pensamentos. Então nós podemos esconder dos outros, mas interiormente nós sabemos de fato o que pensamos. E essa é uma etapa muito grande do nosso processo de reforma íntima. Conscientização e controle destes pensamentos, principalmente os pensamentos de má tendência. Nós precisamos então olhar para dentro de nós e avaliar quem somos. Esse ou essa é uma tarefa muito difícil, mas não impossível. Os espíritos vão nos dizer que há um processo. Há uma oportunidade de nos conhecermos. O nosso inconsciente, então, ele vai trazer através das reencarnações as memórias de vida passada, as experiências de outras vidas, o que nós vivemos no plano espiritual, somado às nossas memórias de outras existências, e aí nos torna o nosso verdadeiro eu. Lembrando, então, que essa vivência atual nossa é uma parte do que nós somos e não é o nosso todo. Então, muitas das vezes, nós precisamos entrar em contato com esse todo. No Espiritismo, nós temos o contato com os benfeitores espirituais, contato com aqueles que estão acima de nós, nós pedimos inspiração a Deus, mas muitas das vezes também nós precisamos entrar em contato com o nosso eu mais profundo para enxergarmos as nossas debilidades, as nossas dificuldades mais profundas. E para isso, nós precisamos tentar, porque muitas pessoas nem chegam a tentar. Elas simplesmente, como nós estamos fazendo aqui, rever as nossas metas do início do ano, nós precisamos revê-las constantemente e precisamos aplicar. Não adianta fazer uma proposta de mudança sem nós tentarmos. É da mesma maneira que fazer uma dieta para o emagrecimento ou tentar parar de comer açúcar ou alguma coisa que pode estar nos prejudicando a saúde, ou iniciar uma atividade física não é fácil, porque o nosso cérebro ele não está adaptado, e quando vem algo de grande esforço, infelizmente, o nosso cérebro físico, ele pode causar um desconforto, como por exemplo, uma atividade física. A gente sempre fala, vai haver dor no início, um desconforto, nós não estamos acostumados. Da mesma forma, é a nossa reforma íntima. Quando nós iniciarmos, haverá desconforto. Parece que nós não somos nós mesmos. Há um estranhamento até mesmo dos outros, mas deixe que os outros falem. Continue no caminho reto.
da sua mudança interior. E às vezes até nós vamos acreditar, será que somos assim mesmo? Será que essa mudança está correta? É um estranhamento natural. E muitas pessoas, aqueles talvez até por um processo obsessivo, podem fazer chacota. Isso acontece tanto, mas tanto. Quantas vezes eu já ouvi relato de pessoas falando: nossa, foi eu diminuir o álcool, ou foi eu parar de beber, ou foi eu diminuir um vício, ou foi eu parar de uma má tendência. As pessoas não acreditavam, principalmente quando são as drogas lícitas, que toda uma sociedade faz o uso. Isso eu tô falando de transformações físicas. Quando a gente vai dizer também transformações morais mais profundas, como, por exemplo, parar de fofocar, parar de julgar, se colocar no local, né, no lugar do outro, ter mais paciência. Por quê? Quando nós despontamos numa mudança, eu acendo uma luz e eu mostro para o outro alguma coisa que ele está errado. Então nós não precisamos apontar o defeito do outro. A partir do momento que há uma reforma íntima, uma transformação íntima, um processo diferenciado, essa luz brilhará e, claro, esse comportamento vai chamar atenção. Muitas pessoas não vão acreditar e não tem problema. Nós não estamos fazendo pelo outro. Nós estamos fazendo por nós mesmos. A nossa mudança deve interessar somente a nós. Nem a filho, nem a marido, nem a esposa, nem a mãe, nem a pai, nem a vizinho, nem a ninguém. A mudança tem que interessar em primeiro, em segundo, em terceiro lugar a nós. Porque nós somos responsáveis pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que executamos no mundo. Ninguém vai tomar a nossa responsabilidade no futuro. Nós somos responsáveis porque cada um segundo as suas obras. Nós temos amigos, família, parceiros amorosos, porém, todavia, a evolução, ela é sozinha. Por isso mesmo que um casal pode evoluir de maneiras diferentes. Entre um casal, por exemplo, um pode evoluir mais rápido e outro não. Entre dois irmãos, um mais rápido e outro não. Então, nós somos responsáveis intimamente. Então, no seu íntimo, você precisa tomar essa decisão de modificação. Hoje em dia, está na moda, então, uma mudança corporal muito alta, muito difundida na sociedade, que em certo ponto, obviamente, ajuda a nos manter no corpo, cuidar do corpo, até mesmo no Evangelho tem cuidar do corpo, mas também cuidar do espírito. Então há que ter esse bom senso nisso aí. Obviamente precisamos cuidar da alimentação, do corpo físico, da higiene, questões básicas para termos saúde. Porém, todavia, também precisamos cuidar do espírito. E a gente tem falado muito isso aqui, principalmente em tempos que nós temos muito atrativo através da TV, do rádio e principalmente 90% da internet. Nós estamos perdendo muito tempo mental gastando com questões principalmente da internet. Não é que nós não possamos usar a internet. Podemos e devemos. Aliás, ela é uma ferramenta que tem muitas coisas boas. Ela é neutra. Vai depender do uso que nós façamos. Agora, se nós vamos ficar muitas horas em detrimento somente da internet, nós vamos perder tempo de evolução, sim. E eu digo para vocês, entrar em contato com o nosso eu interior não gasta tanto tempo. Às vezes você pode ficar aí 1 hora rodando nas redes sociais, e eu posso te garantir, se você trocar aí por 40 minutos para uma conversa sincera consigo mesmo, você já vai ter grandes mudanças. A primeira mudança que a gente propõe aqui para vocês é: entre em contato com a natureza mais vezes durante a semana. Ah, William, mas eu não tenho tempo de ir para um sítio, não tenho tempo de ir para uma roça, eu moro numa cidade grande. Ok, eu entendo. Talvez você more numa cidade que tenha poucas árvores. Isso é compreensível. Então, vá até um local, um parque, uma praça, que seja uma árvore, que seja uma flor. Fique ali alguns minutos e observe o movimento da natureza, os pássaros, a borboleta, as flores. Observe este movimento. Lembre-se que a natureza, ela segue as leis divinas e você também. Só que nós, por termos a consciência, muitas das vezes nós tentamos fugir dessa lei. Então, entrar em contato com essa lei constantemente é muito importante. Se você tiver oportunidade
cidade, se perto da sua casa tiver um rio, um lago, um oceano, melhor ainda. Mas se não tiver, não tem problema. Não espere somente nas férias, no final do ano, nas férias de verão, que você vai até a praia, piscina ou aos lagos e cachoeiras para observar a natureza. Observe, que seja meia hora durante a semana, às vezes uma volta num parque, numa praça. Tenha contato com a natureza. A natureza é vida. Viva esse momento com a natureza. As árvores têm vida, as folhas, as flores, tudo ali é vida, e os animais, os micros e os maiores também. Observe então a vida à sua volta. Até interessante nos parques, é muito interessante observar as crianças também, como elas estão mais ainda em contato com o espírito e às vezes são muito mais leves do que nós. Então observe. Seja um observador nato da natureza e aproveite estes momentos para agradecer a Deus, para elevar os seus pensamentos e para sentir Deus dentro de você. Olha então como é simples. Se você fizer isso 10, 15 minutos, às vezes no seu trabalho, na hora do almoço você pode fazer isso. Talvez tenha uma árvore, talvez tenha um canteiro com grama, flores, e você pode sentar ali 10, 15 minutos, observe. Talvez seja no final do dia, uma caminhada, um local da sua cidade onde tenha flores, árvores, mas faça. Essa é uma experiência que modifica muito. Vá e experimente. Não precisa, eu sei que muita gente tem medo às vezes de entrar em água, de entrar em mato, em locais mais fechados, fazer trilhas. Ok, não é isso que a gente está propondo. Só de aproximar e ficar observando ali a movimentação, observar um pôr do sol. Observe então como tudo na natureza nos clama a paciência. Paz com consciência, a acreditar e entender nas leis divinas. O segundo passo, então, é tenha momentos de silêncio. Antes de meditar, fique em silêncio verbal e deixa a sua mente se esvaziar. Como que faz isso, William? Vocês podem começar pelo processo básico, de 12 a 15 minutos, mas eu recomendo 15 minutos inicial. Tenha 15 minutos iniciais de silêncio, sem mexer em nada, sem ligar a televisão, sem ligar o rádio, sem pegar no celular, sem conversar com ninguém. Muito bom fazer quando estamos sozinhos em casa. Se você não tem muito esses tempos sozinho, faz na hora do banho, mas fique em silêncio, sem falar. Deixa brotar os pensamentos, vá se conhecendo através dos pensamentos. Nossa, mas que percepção estranha que eu estou tendo. Da mesma forma que nós precisamos conhecer o nosso corpo, nós precisamos conhecer o nosso corpo mental. De suma importância isso. E nesse processo do silêncio, você vai reparar uma coisa que nós estamos perdendo na atual sociedade: a percepção do tempo. Nós vamos ver como 15 ou 20 minutos, quem quiser fazer essa experiência, passam devagar. E às vezes você está ali mexendo na internet, ou vendo uma série, ou vendo uma novela, ou assistindo um jornal, enfim, o que você estiver fazendo passa muito rápido. Nossa, comecei a assistir a série 7 horas, já são 10 da noite, preciso dormir. Faça então 15, 20 minutos de silêncio total, não é silêncio mental, silêncio verbal, sem mexer em rede social, sem ver TV, sem nada. Aproxime-se de você e você vai ter uma experiência muito grandiosa. Eu posso recomendar, talvez vocês tenham percepções diferentes. Quando eu comecei a fazer, a recomendação que a espiritualidade nos deu é começar com 15 a 20 minutos e ir aumentando gradativamente. Ou seja, vou ensinar a técnica para vocês então. Façam de 15 a 20 minutos durante um mês, depois de 20 a 25, depois de 30 a 35. Vai aumentando gradativamente, não precisa aumentar de uma vez para outra. Então vá aumentando ou fique 2 meses fazendo, porém faça todos os dias. Todos nós temos aí 10, 15, 20 minutos por dia para este contato com o silêncio. Se vocês descobrirem a importância do silêncio verbal, vocês vão descobrir uma maravilhosa oportunidade de entrar em contato com o mundo interior. Então uma das grandes questões que aconteceu comigo, por exemplo, é entrar em contato com um máximo de pensamentos e entender quem somos, o que está vindo da nossa inconsciência, das nossas percepções. O segundo ponto, não menos importante, é entender que às vezes nós gastamos muito tempo mesmo, com coisas desnecessárias, com questões às vezes
que estão sugando o nosso tempo de vida e não está trazendo produção. Eu não estou falando aqui que nós não podemos mexer na internet, nós não podemos nos divertir às vezes assistindo uma série, não é nada disso. Nós estamos falando aqui sobre o tempo que ficamos, às vezes 4, 5 horas assistindo uma coisa que talvez não vai nos engrandecer, e podemos tirar isso. Se você fica 5 horas, por exemplo, assistindo uma série, por que não tirar dessas 5 horas, tira 1h30 para fazer esses experimentos do contato com a natureza que eu estou falando, e dos 15 minutos a 20 em silêncio. A primeira percepção, como eu disse, maior contato com a mente, e a segunda oportunidade, perceber que 15 minutos passam muito devagar. Nós podemos fazer tantas coisas que nós procrastinamos, que nós poderíamos estar dando um jeito, até mesmo na nossa casa, na nossa vida. Tem até um rapaz que atualmente na internet, ele tá postando coisas de que quando eu procrastino para fazer algo e pego para fazer, às vezes coisas de 3, de 4, de 5 minutos, às vezes em 1 hora ele consegue, por exemplo, arrumar um armário, organizar papéis, tirar poeira da estante, enfim, essas questões que todos nós procrastinamos. E lembra-se, né, uma casa limpa ajuda também o nosso psiquismo ficar organizado. Então é uma percepção do tempo. William, mas eu não tenho muito tempo, eu tenho muitos filhos, eu tenho muitas demandas no trabalho. Ora, pessoal, sempre a gente consegue. Nem que seja, como eu disse, na hora do banho, ou às vezes na hora que o filho tirar um cochilo. Se for dentro da sua realidade, faça então 10 minutos, mas faça. Pelo menos dê esse primeiro passo para o seu contato com a vida interior. O terceiro passo, e não menos importante, aliás, crucial, é a meditação. Como então nós vamos iniciar nesse processo meditativo? Depois de fazer essas 3 coisas, aliás, essas 2 coisas, mais contato com a natureza, mais silêncio verbal, e aí eu acrescento uma outra, que não é necessariamente nessa sequência da vida interior, mas leia mais, principalmente obras profundas, não necessariamente espíritas, obras que te trazem algum acalento, mas leia mesmo, principalmente leia em voz alta. Como assim, William? Ler em voz alta? Sim, ler em voz alta faz a diferença, porque nós afinizamos com a nossa voz e com a velocidade dela. A gente está tão acostumado a ouvir os áudios em 2.2, ouvir os vídeos em 1.5, 2.0, aquela coisa toda, aquela correria. Ouça mais a sua voz. Observe as palavras que você está errando, as sonoridades, as pausas. Tenha contato com quem você é. A percepção também da leitura vai te ajudar em diversos fatores, principalmente na reforma íntima. Mas vamos para o terceiro passo, que não é a leitura, tá? A leitura, ela deve nos acompanhar em todos os processos. Mas o passo da meditação. Se você não é um meditador profissional, porque todos que começam no básico, no simples, faça uma meditação que eu ensino muito para pacientes, por exemplo, que é uma meditação consciencial e psíquica. Ela funciona da seguinte maneira: você vai meditar entre 5 e 7 minutos. E não é meditar no sentido de ficar sem pensar em nada. É uma meditação deixando esvaziar os seus pensamentos. Você vai sentar numa maneira confortável, tá? Não deite, porque se te der sono você pode dormir, e a meta aqui não é dormir. Sente-se de uma maneira confortável, num local confortável. Pode ou não colocar uma música de fundo, desde que seja baixinha, instrumental, que não tenha nada cantado, por exemplo. Algo instrumental da sua preferência, do seu cantor aí, instrumental da sua preferência, não tem problema. Coloque baixinho e marque. Pode marcar aí, eu vou precisar que você esteja com o celular do lado. Marque no celular para despertar daqui a 7 minutos ou daqui a 6 minutos. Treine o seu cérebro, porque no começo ele vai começar a mandar mensagens que está desconfortável, que não quer ficar ali, né? Igual um filho teimoso. E você vai apenas deixar o pensamento fluir. Ah, William, mas eu sentei e fechei o olho, eu tô pensando num carrinho de pipoca. Ok, pense no carrinho de pipoca. Ah, mas eu tô pensando na minha vizinha que deu um grito. Pense na sua vizinha que deu um grito. Deixe os pensamentos entrar e conectar com você. Deixe esses pensamentos fluir. Deixe os pensamentos acontecer. Este é um treinamento que você deve fazer de 1 a 3 meses para depois meditar de fato. É uma meditação que você vai fazer de limpeza, e depois que você acostumar a fazer ela, você pode fazer antes de dormir, por exemplo. É uma meditação de catarse, de colocar para fora. Assim como, por exemplo, hoje eu tô resfriado, né? Que às vezes nós precisamos ir ali assoar o nariz, fazer uma limpeza com soro fisiológico. Enfim, é uma limpeza de catarse. Tire o barulho do vizinho, o barulho da empresa na frente da sua casa está te incomodando. Por quê? Esse barulho não te pertence, deixa ele lá. O que te pertence é o seu. E é claro,
Respiração. A oportunidade da meditação é a oportunidade de aprendermos também a respirar. Tem várias técnicas, vários vídeos aqui no YouTube, na internet, ensinando sobre a meditação. Basta que a gente queira, né? Então coloque aí, vá aprender uma coisa diferente, treine, pessoal. É igual a academia, não adianta. Não adianta. Se vocês não treinarem, aprenda a técnica. Respirar profundamente, segurar aqui, respirar no diafragma, soltar, é uma ótima técnica. Mas atenção, não precise de ficar preocupado com a respiração na hora dessa meditação de 5 a 7 minutos. Não, essa respiração você vai fazendo em outros momentos para você treinar. Por quê? Quando você for meditar, você já tem ela programada na sua mente. Essa respiração da meditação é uma respiração que nós podemos fazer durante o dia inteiro, para nos acalmar, para deixar que nós não percamos a paciência, por exemplo, para, demonstrar ao nosso cérebro que está tudo bem. Então, pessoal, vida interior, ela demanda um trabalhinho, nosso contato. William, mas o que vai modificar isso na minha vida? Façam a experiência, tá? Depois de alguns meses, vocês vão me contando. Para aprofundar mais ainda a experiência, nós vamos dar a dica de Santo Agostinho, que está ali no Livro dos Espíritos, e eu vou dar uma outra dica. Quando vocês começarem a meditar, que vier as catarses, ou seja, os momentos de silêncio e os momentos de meditação, então lembrando, no momento de silêncio vocês não vão fazer de olho fechado. Vocês vão ficar apenas em silêncio, ali sentado, observando, na janela da sua casa, em silêncio, com nada ligado, música, nada ligado. O momento da meditação já pode colocar uma música, baixinha instrumental, aí é com olhos fechados, sentado numa postura confortável e, é claro, um contato interior. William, eu posso fazer prece antes e depois? Pode, da maneira que preferir, a prece sempre vai nos ajudar. Então entre em contato com esses 3 pontos, o silêncio, a concentração em si mesmo, a meditação. E anote, escreva também. Escrever é muito bom, nós estamos perdendo este hábito. Escrever é uma habilidade humana, motora, psíquica, espiritual. Então escreva. Ah, William, mas eu não tenho paciência para escrever mais no papel. Anote então no celular as percepções que você teve após sair da meditação. Não deixe passar muito tempo, no máximo até 10 minutos depois. A partir do momento que você saia dessa meditação ou deste silêncio, anote imediatamente a percepção, porque, pessoal, vem muita intuição sobre a nossa vida interior nesses 3 processos. E se vocês fazem, por exemplo, terapia, psicoterapia, vocês podem levar as sensações e os pensamentos que vieram nesses processos e trabalhar com o psicólogo de vocês. É muito interessante. Então vocês vão modificando a percepção da vida, vocês vão entrando em contato com a vida interior, percebendo o que vocês precisam mudar. E lembrando, isso é uma prática, se você não conseguir fazer todos os dias, faça no mínimo de 2 a 3 vezes por semana, assim como o Evangelho no Lar. A gente sempre fala, faça o Evangelho no Lar 1 vez ou 2 por semana, faça esse processo de vida interior. Assim como nós fazemos a limpeza, a higiene corporal, precisamos e podemos fazer essa conexão com a vida interior. Nós vamos ler então a parte aqui do Santo Agostinho, pedir pro pessoal mais desculpas aí para vocês por causa da minha voz hoje, mas vamos lá. Tá? Se ficou com alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários, tá bom? Que a gente vai depois respondendo a vocês. No Livro dos Espíritos, Santo Agostinho é citado como um exemplo como realizar o autoexame e buscar o aprimoramento moral através do exame da consciência. Esse aqui é um 4º passo que eu indico para vocês, que é o que está lá no Livro dos Espíritos. Ele é apresentado como um guia para a prática da introspecção, incentivando os leitores a questionarem as suas ações diárias e a identificarem áreas que precisam de reforma. Olha que interessante. Em O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho é frequentemente citado por Kardec como uma referência para o autoconhecimento e a reforma íntima. Ele é visto como um exemplo de alguém que em vida utilizava o autoexame como ferramenta para o crescimento espiritual. O autoexame, conforme proposto por Santo Agostinho, era adotado inclusive por Kardec, foi adotado por Kardec. Consiste em analisar as ações do dia, questionando a motivação por trás delas e buscando identificar falhas e necessidades de correção. Olha que interessante, né? Kardec, em suas obras, apresenta o autoexame como uma prática fundamental para o progresso moral e a busca pela felicidade. O conselho de Santo Agostinho, presente no Livro dos Espíritos, é: fazei como eu fazia ao fim do dia. Eu interrogava a minha consciência, passava revista aos que fizera e perguntava a mim mesmo:
se não faltei a algum dever, se ninguém tivera motivo de mim para se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, a prática do exame de consciência, pessoal, conforme ensinado aqui por Santo Agostinho, permite que o indivíduo, identifique suas fraquezas e tendências negativas, abrindo o caminho para uma transformação moral e o desenvolvimento de virtudes importantíssimos para nós, tá? Isso ali tá lá no Livro dos Espíritos, deixa eu deixar aqui a questão, quem quiser lê-la completa é a 919 no Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos vocês conseguem também gratuito aí na internet, é só digitar o Livro dos Espíritos PDF, que tem diversos aí gratuitamente. Hoje as editoras já deixam aí baixar as obras de Kardec gratuitamente, leia Kardec também. Então, pessoal, seguindo esses 4 passos, com toda certeza, vocês começarão a ter contato com a vida interior. Claro que precisamos nos esforçar. É igual, como eu disse, uma atividade física, uma dieta. É preciso dar o primeiro passo. E é claro, sempre pedindo ajuda aos bons espíritos, ao nosso mentor, para que eles possam nos ajudar. Vamos então para a nossa meditação final? Entrando em conexão com Deus, com Jesus, falamos da natureza hoje, vamos então plasmar na nossa frente muitas árvores, flores. Nós estamos na época dos ipês, rosas, roxos. Vamos imaginar que nós estamos numa estrada com muitos ipês, animais, e buscando as vibrações do sol, da natureza, para esse momento de passe. Nós vamos seguindo nessa alameda, nessa estrada de flores. Pequenas pétalas caem ao chão, nós estamos sentindo confortáveis, estamos leves, estamos tranquilos, estamos gratos. Aproxima de nós então uma pessoa, um espírito, um mentor, que vai conduzir o nosso passe, vai nos dar o conselho do dia, enviando para nós as boas energias, trocando os bons fluidos, os bons pensamentos. Vai nos envolver, vai manipular as boas energias para nós. No meio do caminho, nós podemos lembrar de alguém. Vamos fazer a caridade moral? Quem você acha que está precisando deste momento de passe? Alguém que esteja adoecido, recém-desencarnado, alguém que esteja passando por uma necessidade muito grave. E nós vamos pedir por essas pessoas aqui no Evangelho, para vocês que estão ouvindo e para as pessoas que nós trazemos no pensamento. Vamos vibrar? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer a Ele mais uma oportunidade de trabalho espiritual. Bendito Deus, neste momento de passe, trocando energias com a natureza e com esses mentores tão queridos, a gente quer agradecer pela oportunidade do aprendizado. Que essas questões da autoconsciência e da vida interior possam entrar em nós, que possamos ter disposição, boa vontade, amor, percepções mais elevadas, Deus. Deixai que possamos aprender um pouco mais nesta encarnação. Ó Deus, peço por cada um que está ouvindo este Evangelho ao vivo e os que estão ouvindo gravado depois. Peço também àqueles que chegam daqui a um tempo para ouvir este Evangelho, que eles possam ter as percepções espirituais, as conexões espirituais de cada momento. Nós agradecemos tanto por estes momentos que nós podemos elevar os nossos pensamentos. Senhor, bendito Deus, esteja conosco em cada momento na semana e nós agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando lentamente, agradecendo a esse espírito amigo que nos ajudou a fluidificar. Volte lentamente, tá, pessoal? Mexendo um pouco as mãos, os pés, respirando profundamente. A gente agradece a Deus, a Jesus. Quero mandar especialmente um grande abraço para cada um de vocês que estão aqui todos os domingos. Nós vamos pedindo aí autorização a Jesus, né, para encerrar este Evangelho. Eu quero agradecer a cada um de vocês do Brasil, de outros países que nos assistem, pessoal, do Brasil todo, né? Muito obrigado, Deus os abençoe. Hoje, pessoal, infelizmente eu não vou conseguir mandar um abraço individual para vocês, mas eu quero mandar um abraço coletivo
Quero agradecer, este evangelho está aqui muito também pela colaboração de vocês, pelas vibrações de vocês, pelas orações que nós trocamos aqui. A gente agradece imensamente, muito mesmo a cada um de vocês. E no próximo evangelho a gente manda um abraço aí pra vocês, então não deixe de comentar, porque ajuda o evangelho a chegar até mais pessoas. Bom, talvez, pessoal, na próxima semana, no próximo domingo, nós não tenhamos evangelho. Eu vou fazer uma viagem e ainda eu não tenho o horário certo no momento que eu vou retornar. Eu vou tirar uma semana, né, de férias, então provavelmente no próximo domingo eu não estarei aqui ao vivo, porém nós temos outros evangelhos aí. Quem não ouviu tudo pode voltar, pode ouvir e também sintonizar com os trabalhos espirituais aqui do canal, tá bom? Um grande abraço, um excelente final de domingo e até o próximo evangelho, se Deus quiser.